Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André Marques e hoje vamos continuar nossa jornada pela biologia celular, entendendo melhor como as organelas funcionam e se comunicam dentro da célula. O tema da aula de hoje é o transporte de proteínas para os peroxissomos. Vamos entender a importância dessas organelas para o equilíbrio celular e como esse processo está diretamente ligado ao bom funcionamento do metabolismo. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E os nossos objetivos são: compreender a estrutura, origem e funções gerais dos peroxissomos no metabolismo oxidativo e na detoxificação celular. Explicar os principais processos metabólicos e biosintéticos realizados pelos peroxissomos, como a beta-oxidação de ácidos graxos e síntese de plasmalogênios. Analisar a plasticidade e especialização dos peroxissomos, bem como os mecanismos de importação de proteínas mediados por peroxinas. Discutir a biogênese dos peroxissomos e suas duas possíveis vias de formação, a derivação do retículo endoplasmático e fissão de organelas pré-existentes. E, para terminar, relacionar disfunções na biogênese ou importação proteica com doenças humanas, destacando exemplos como a síndrome de Zellweger. E abrindo a nossa discussão sobre os peroxissomos, vamos direto a um ponto-chave, que muitas vezes gera confusão. Diferente das mitocôndrias, que possuem DNA próprio e capacidade de sintetizar algumas de suas proteínas, os peroxissomos são totalmente dependentes do núcleo celular. Todas as suas proteínas são codificadas por genes nucleares, sintetizados no citosol e importadas posteriormente para o interior da organela. Além disso, do ponto de vista morfológico, eles apresentam uma marca registrada, uma estrutura interna densa e característica, visível ao microscópio, conhecida como núcleo cristalóide. Essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando peroxissomos, organelas esféricas presentes no citoplasma das células eucarióticas. Note que, diferentemente das mitocôndrias, que têm dupla membrana, os peroxissomos são envoltos por apenas uma membrana simples, responsável por isolar o interior da organela. No centro, observamos uma região mais densa, que corresponde a um núcleo cristalino de enzimas oxidativas. E o que encontramos dentro deles? Um conjunto potente de enzimas oxidativas, como a catalase, que são a chave para suas funções. Do ponto de vista evolutivo, há uma hipótese forte de que eles sejam um vestígio de uma organela ancestral que surgiu para lidar com o oxigênio quando ele começou a se acumular na atmosfera. E essa é exatamente a sua função até hoje: reduzir a toxicidade intracelular do oxigênio e aproveitar o seu potencial para conduzir reações oxidativas úteis para a célula, como o catabolismo de ácidos graxos de cadeia muito longa. Agora que entendemos a estrutura e origem dos peroxissomos, vamos ver como eles atuam como verdadeiras fábricas de desintoxicação. Eles têm um método único, usam oxigênio molecular para oxidar uma variedade de substratos e, nesse processo, geram peróxido de hidrogênio, que é um composto muito perigoso. Mas aí entra a genialidade do sistema. A enzima catalase aproveita justamente esse peróxido gerado como uma arma para oxidar e neutralizar uma série de toxinas que chegam até as células, como álcool, fenol e formol. Além disso, quando um excesso de peróxido acumula-se na célula, a catalase o converte em água por meio dessa reação aqui ao lado. É importante notar que essa atividade é especialmente crítica nas células do fígado e do rim, que são nossos principais filtros. Imagine que, sozinha, a catalase hepática é responsável por metabolizar cerca de 25% do etanol que uma pessoa ingere. Na parte de cima da imagem, marcada com duas cruzes,
nós estamos vendo um hepatócito normal, ou seja, uma célula do fígado saudável. O que mais chama a atenção aqui são os peroxissomos, identificados pela letra P. Eles aparecem em grande quantidade, como esferas escuras e bem delimitadas, espalhadas pelo citoplasma. Também é possível observar algumas mitocôndrias, marcadas com a letra M, que têm formato mais alongados e apresentam as cristas internas. Essa imagem mostra claramente que, em condições normais, o fígado possui muitos peroxissomos, refletindo o papel fundamental dessa organela na desintoxicação, na metabolização de lipídios e na proteção da célula contra substâncias tóxicas. E para evitar que a própria arma cause danos, a catalase tem uma segunda função crucial: converter qualquer excesso de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, mantendo o equilíbrio e protegendo a célula. É um sistema integrado de alta eficiência para limpar a nossa corrente sanguínea. Além da desintoxicação, os peroxissomos têm funções metabólicas importantes que sustentam a biossíntese celular. Primeiro, eles são especialistas em quebrar ácidos graxos de cadeia muito longa através da beta-oxidação. Diferente das mitocôndrias, que focam na produção de energia, o objetivo aqui é gerar acetilcoenzima A como um bloco de construção para a biossíntese de outras moléculas no citosol. Observem aqui na parte da esquerda da figura, onde temos apresentado o peroxissomo. Essa organela é fundamental no metabolismo de ácidos graxos de cadeia muito longa, chamados de VLCFAs. Esses ácidos graxos, quando ativados na forma de VLCFAs coenzima A, não conseguem ser metabolizados diretamente na mitocôndria. Então, primeiro passam por uma oxidação inicial no peroxissomo. Notem que dentro do peroxissomo ocorre a beta-oxidação parcial desses ácidos graxos, produzindo moléculas menores como acetilcoenzima A e também formando intermediários que serão transportados para a mitocôndria. Um ponto importante é que, diferente da mitocôndria, no peroxissomo não há produção direta de ATP. A energia liberada é dissipada na forma de peróxido de hidrogênio, que depois é neutralizado pela catalase. Outro detalhe é a participação das proteínas de transporte. Por exemplo, temos a COT e a CAT, que ajudam a converter os intermediários em acilcarnitina e acetilcarnitina, facilitando o envio dessas moléculas para a mitocôndria. Assim, o peroxissomo funciona como uma espécie de pré-processador de gorduras muito grandes, que depois serão terminadas de oxidar dentro da mitocôndria. Em segundo lugar, e isso é crucial para a saúde do sistema nervoso, os peroxissomos têm uma função biosintética vital. Eles produzem plasmalogênios, essa molécula da imagem aqui ao lado, que são fosfolipídios predominantes na bainha de mielina que isolam nossos neurônios. E aí a gente vê a importância clínica. Quando há uma deficiência nessa produção, o resultado é uma mielinização defeituosa, que está na raiz de várias doenças neurológicas graves. Ou seja, são organelas multifuncionais essenciais tanto para o metabolismo energético quanto para a estrutura do nosso sistema nervoso. E falando em funções, é importante destacar que os peroxissomos não são iguais em todas as células. Os peroxissomos não são organelas estáticas, com uma função única. Pelo contrário, eles exibem uma grande diversidade enzimática, o que significa que sua composição muda drasticamente dependendo do tipo de célula em que estão e do que essa célula precisa fazer. Eles são altamente adaptáveis, capazes de proliferar e alterar seu próprio conteúdo de enzimas para lidar com mudanças nas condições. O exemplo clássico é das leveduras. Quando colocadas para crescer em metanol ou ácidos graxos, elas desenvolvem peroxissomos grandes e numerosos, especificamente equipados com as enzimas necessárias para oxidar esses substratos. Isso os torna organelas dinâmicas, que regulam precisamente o seu número e função de acordo com a demanda metabólica momentânea. Essa versatilidade funcional
é absolutamente fundamental para a sobrevivência celular, permitindo que as células se adaptem rapidamente a diferentes fontes de nutrientes e ambientes. Observem essa imagem, que mostra algo interessante, a adaptabilidade dos peroxissomos. No painel, vemos que, dependendo do tipo de nutriente disponível, como glicose, metanol ou oleato, os peroxissomos podem mudar o seu número e sua função. Por exemplo, quando a célula utiliza metanol ou oleato, há uma proliferação dos peroxissomos, ou seja, eles se multiplicam para dar conta da demanda metabólica. Já quando a fonte energética é a glicose ou o etanol, o número de peroxissomos diminui. Isso mostra que os peroxissomos não são estruturas fixas, mas se remodelam de acordo com as necessidades da célula. Mas para exercer tantas funções diferentes, os peroxissomos precisam importar suas proteínas de forma altamente especializada. Esse é um processo altamente específico. Ele é direcionado por sinais de importação muito bem definidos, principalmente a famosa sequência tripeptídica SKL na extremidade C-terminal das proteínas. Esse CEP molecular é reconhecido por uma maquinaria especializada na membrana do peroxissomo. Diferente de outras organelas, esse processo depende da hidrólise de ATP para fornecer a energia necessária. Quem faz o trabalho pesado é um complexo de proteínas chamadas peroxinas, ou PECs, que formam um canal de translocação. E aqui vem a grande peculiaridade. Enquanto mitocôndrias precisam desdobrar suas proteínas para importá-las, os peroxissomos conseguem importar proteínas já dobradas, até mesmo complexos oligoméricos inteiros. O translocador de peroxinas é incrivelmente adaptável, ajustando-se mecanicamente ao tamanho da molécula que está transportando. Olhem essa imagem. Ela mostra os dois principais caminhos de importação de proteínas para dentro do peroxissomo, o PTS1 e o PTS2. Do lado esquerdo, temos o caminho PTS1. As proteínas que possuem no seu extremo C-terminal a famosa sequência SKL são reconhecidas pelo receptor PEX5P. Esse receptor se liga à proteína no citosol e a leva até o peroxissomo, onde existe um complexo de docagem na membrana. A partir daí, a proteína é translocada para dentro da matriz do peroxissomo. Já do lado direito, temos o caminho PTS2. Aqui a proteína possui um sinal de importação no N-terminal, que é reconhecido por outro receptor, chamado PEX7P. O mecanismo é semelhante. PEX7P carrega a proteína até o mesmo complexo de docagem, garantindo sua entrada na organela. Dentro desse sistema, uma proteína se destaca como peça central, a peroxicina PEX5, responsável por todo o ciclo de importação e reciclagem. Vamos detalhar agora o papel dessa peroxicina nesse processo sofisticado. A PEX5 é o receptor móvel que patrulha o citosol, reconhecendo especificamente as proteínas que possuem a sequência sinal PTS1, como vimos. Ao se ligar à sua carga, ela transporta até e através da membrana do peroxissomos. Mas aí vem a parte inteligente. Para que a PEX5 possa ser reutilizada, ela precisa voltar ao citosol. Isso é sinalizado por uma modificação pós-traducional crítica, a ubiquitinação da PEX5 ainda na membrana do peroxissomo. Essa etiqueta de ubiquitina ativa um complexo de ATPases, as proteínas PEX1 e PEX6, que usam a energia da hidrólise de ATP para puxar e extrair PEX5 da membrana, devolvendo-a ao citosol. Lá, a ubiquitina é removida, permitindo que PEX5 inicie um novo ciclo de importação. A figura representa em detalhes esse ciclo. Começamos aqui em cima à esquerda. A proteína que contém o sinal de importação, PTS1, geralmente a sequência SKL, no C-terminal, é reconhecida pelo receptor PEX5, etapa 1. Esse receptor se liga à proteína no citosol e a conduz à membrana do peroxissomo.
Na etapa 2, o complexo peroxicina 5 se associa ao complexo de docagem, formado por várias peroxinas de membrana. Esse é o ponto de entrada para a proteína. Na etapa 3, o receptor PEX5 ajuda a translocar a proteína através da membrana, permitindo que a proteína com PTS1 entre no interior do peroxissomo. Depois, na etapa 4, PEX5 precisa ser reciclada de volta para o citosol. Para isso, entram em cena as ATPases PEX1 e PEX6, que formam um complexo de extração utilizando energia de ATP. Agora, reparem na parte de cima à direita. O processo de reciclagem de PEX envolve a ubiquitinação. Primeiro ocorre a monoubiquitinação, etapas 5A e 5B, que sinaliza para que PEX5 seja reciclado. Caso o processo falhe, pode ocorrer a poliubiquitinação, etapa 6, que leva o receptor para a degradação no proteossomo, funcionando como um sistema de controle de qualidade. Finalmente, na etapa 7, o PEX5 reciclado retorna ao citosol, pronto para iniciar outro ciclo de importação. Quando essa maquinaria falha, surgem doenças graves relacionadas aos peroxissomos, como veremos agora. A síndrome de Zellweger é a principal doença que demonstra a importância crítica dos peroxissomos e do processo de importação. Ela é causada por um defeito genético na biogênese ou na importação de proteínas, resultando em peroxissomos vazios, organelas que parecem normais ao microscópio, mas estão faltando todas as suas enzimas oxidativas. Sem essas enzimas, ocorre uma deficiência peroxissômica global, levando a anomalias gravíssimas no desenvolvimento do cérebro, fígado e rins, sendo fatal logo após o nascimento. Geneticamente, uma mutação no gene de PEX5, o receptor que reconhece o sinal C-terminal, PTS1, causa uma forma clássica dessa síndrome. Já um defeito no gene PEX7, que é o receptor para o sinal de importação N-terminal, PTS2, resulta em uma doença peroxissômica hereditária mais moderada. Isso demonstra como defeitos em componentes específicos da maquinaria de importação geram espectros diferentes de doença, sublinhando a precisão necessária neste processo celular vital. Aqui temos uma comparação entre células normais e células de pacientes com a síndrome de Zellweger. No painel A e B, vocês observam células normais. Em A, uma micrografia eletrônica mostra peroxissomos bem visíveis, com conteúdo interno escuro, porque estão cheios de enzimas oxidativas, como a catalase. Em B, na imagem de imunofluorescência, vemos vários pontos brilhantes espalhados pelo citoplasma, que correspondem aos peroxissomos normais marcados por anticorpos. Já nos painéis C e D, temos células de pacientes com Zellweger. Em C, a micrografia mostra estruturas que parecem peroxissomos, mas estão vazias, sem conteúdo enzimático. São chamados de peroxissomos ghost, ou seja, fantasmas de peroxissomos. Em D, na imunofluorescência, praticamente não há pontinhos brilhantes, porque as enzimas não foram importadas para dentro da organela. Essa comparação é muito importante, porque mostra que, na síndrome de Zellweger, o problema não é a ausência física do peroxissomo, mas sim a falha no transporte de proteínas para dentro dele. Como consequência, o peroxissomo perde sua função e não consegue oxidar ácidos graxos de cadeia muito longa, nem detoxificar substâncias, o que leva ao acúmulo de metabólitos tóxicos, que causa os sintomas graves da doença. Para compreender melhor essas falhas, precisamos antes entender como os peroxissomos se formam, ou seja, sua biogênese. A origem dessas organelas tem sido bastante debatida, e as evidências mostram que, provavelmente, existem duas vias complementares para sua biogênese. A hipótese clássica é que eles surgem por fissão de peroxissomos pré-existentes, crescendo e se dividindo, mas também há fortes indicações de que podem se originar como compartimentos especializados do retículo endoplasmático. E como isso acontece? As proteínas de sua membrana
podem ser inseridas diretamente em organelas já existentes ou, alternativamente, primeiro integradas na membrana do retículo endoplasmático e depois empacotadas em vesículas precursoras que brotam do retículo endoplasmático. Essas vesículas precursoras se fundem umas com as outras, formando um peroxissomo imaturo, que, através da importação de proteínas da matriz e crescimento, amadurece até se tornar uma organela totalmente funcional. E, uma vez maduros, esses peroxissomos podem proliferar através de fissão, completando o ciclo. E para finalizar, vamos revisar os principais pontos da aula, reforçando o que vimos até aqui. Primeiro, entendemos que os peroxissomos são centros especializados em reações oxidativas, usando a enzima catalase para detoxificar a célula e neutralizar substratos perigosos. Segundo, sua função metabólica vai além da detoxificação. São cruciais na beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia muito longa e na biossíntese dos plasmalogênios, fosfolipídios essenciais para nossa mielina. Terceiro, toda essa especificidade depende de uma maquinaria sofisticada de importação, com receptores como PEC5 e PEC7 que reconhecem sinais precisos nas proteínas. Em quarto, sua origem é fascinante e dual, podendo surgir tanto do retículo endoplasmático quanto por fissão de organelas pré-existentes. E por último, e mais importante, a disfunção desses processos não é trivial. Defeitos na biogênese ou importação causam doenças graves, como a síndrome de Zellweger, mostrando a importância clínica desse tema. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer profundamente a dedicação e o interesse de cada um de vocês. Deixo também as referências que utilizei hoje. Elas são essenciais para quem deseja ampliar o conhecimento e aprofundar as discussões em biologia celular. E antes de finalizar, reforço o convite. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações. E me siga no Instagram, @andrebio.prof, onde eu compartilho materiais, curiosidades e conteúdos exclusivos da área. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo e divulgando ciência de qualidade para estudantes e profissionais da biologia e da saúde. Um grande abraço e até a próxima aula.